Nós iniciamos hoje o ciclo de palestras da agremiação, nesse ano de 2022. Então, queria já, de antemão, desejar a todos um bom ano, para todos nós, muito trabalho e também de esperança, né? O tema que a gente escolheu hoje é um tema que nunca sai de moda, nem deve sair. É um tema que a gente podia conversar em qualquer época do ano, em qualquer momento, mas em janeiro ele se torna mais especial, vamos dizer assim. Janeiro, como vocês sabem, é um mês em que a gente para de maneira um pouco mais demorada, um pouco mais especial, a gente para refletir, para fazer planos, projetos, para pensar o que deu de errado no ano anterior, para propor mudanças para o ano que está começando, e muitas vezes isso acaba abalando a nossa saúde mental, né? A nossa saúde emocional. Não à toa, esse mês tem uma cor a ele associada, né? Vocês sabem que existe o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, e eu não sei se vocês sabem, mas existe também o Janeiro Branco, que é mais recente, mas tem ganhado cada vez mais força, que tem justamente essa proposta de falar sobre saúde mental sem tabu, né? Eles fazem palestra, dão uma série de conferências, são muito ativos, né? Os psicólogos, principalmente, reunidos nessa campanha. E aí, o que a gente pensou para a noite de hoje foi olhar para a nossa doutrina e tentar enxergar, tentar perceber no que ela pode nos ajudar nessa questão da saúde mental. Então, antes da gente começar a falar propriamente da doutrina, eu queria ler para vocês uma parábola que, na verdade, acredito que todos vocês conheçam, é uma das mais famosas de Jesus, mas eu acredito que ela nos ajude muito a entender tudo o que vai ser trazido na noite de hoje. Então, eu vou ler toda essa parábola sem interrupção e depois a gente comenta um pouco. Eu chamo ali, eu coloquei como título, né? A parábola que é um antídoto à ansiedade, que é um dos maiores problemas de saúde mental ou de falta de saúde mental que nós temos, né? Então, eu vou ler a parábola e depois a gente comenta. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas.
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está no Evangelho de Mateus. E eu acredito que essa parábola, quando bem refletida, quando bem compreendida, ela nos leva a uma tranquilidade instantânea, leva a uma serenidade da mente instantânea. Muitas vezes, eu acredito que todos tenham essa percepção, a gente se depara com um problema, com alguma situação difícil, e a gente, como se diz na expressão popular, quer arrancar os cabelos, né? A gente fica desesperado, a gente acha que aquela situação não vai ser resolvida de maneira nenhuma, perde o sono. E aí, muitas vezes, sem a gente perceber, aquela mesma situação que tirou o sono acaba se resolvendo de maneira natural, né? É como se, no passar dos dias, no passar do tempo, aquela situação, aquele problema todo sumisse, né? É claro que a gente não está aqui de maneira nenhuma fazendo um convite à ociosidade, muito menos Jesus. Muito pelo contrário, Jesus, em todos os momentos que pôde, ele passou a mensagem de trabalho, da importância do trabalho. Mas aqui o sentido é um pouco diferente, é um sentido um pouco anterior, né? É um sentido de confiança, confiança em Deus, mas com trabalho, com ação. Eu vou ler rapidamente um parágrafo que Kardec escreveu logo abaixo dessa parábola, para a gente entender como que Kardec e os espíritos enxergam esse convite de Jesus e o quanto ele pode nos serenar a mente, pode acalmar os nossos problemas emocionais. Kardec fala: não se deve ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela, a providência, nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade, né? Então, não é para a gente cruzar os braços e esperar, porque Jesus falou dos pássaros, dos lírios, que recebem as coisas sem fazer esforços, sem fazer grandes esforços, então também não vou fazer. Não é isso que Jesus está falando, e Kardec explica muito bem, né? Kardec está falando de inspiração, Kardec está falando de um convite a serenar a mente, a acalmar, a aquietar, para aí sim receber o conselho, para aí sim receber a intuição. O problema é que muitas vezes a gente, na afobação, no nervosismo natural, a gente acaba não dando ouvido a esses espíritos, a essa nossa própria consciência, muitas vezes, que tem ali a resposta, que tem ali tudo, toda a inspiração que a gente precisa, mas a gente acaba deixando escapar a oportunidade e não ouve, não dá ouvido, né? Então, o convite de Jesus: não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. A gente vê isso na prática, né? A gente vê que quando consegue serenar, quando consegue aquietar o coração e a mente, muitas vezes aquela situação que tirava o sono se resolve, né? E aí a gente ainda pergunta: mas foi isso? Foi exatamente isso que tirou meu sono durante vários dias? Já acabou, nem percebi, né? Então, é esse o convite, o recado que o Espiritismo nos oferece, né? E aí, quando a gente vai um pouco mais para frente, espera só um minutinho que agora foi. A gente chega na pergunta que é a razão de ser da palestra de hoje. Como, afinal de contas, o Espiritismo pode ajudar nos cuidados de si? Eu coloquei cuidados de si, mas poderíamos colocar cuidados com a saúde mental, cuidados com as emoções, enfim. Mas como que o Espiritismo pode ajudar? É claro que são várias maneiras, a gente teria horas e horas para falar sobre isso.
mas eu selecionei 3 aspectos que eu considero bastante relevantes, fáceis de entender, para que a gente possa refletir sobre eles e procurar modificar o nosso panorama mental, né? Buscando esse equilíbrio que é o nosso sonho. Então, são 3 motivos, vamos dizer assim, que eu selecionei. Repito, não são apenas esses, mas esses eu acredito que possam resumir bastante. O primeiro, os atributos de Deus. O segundo, a imortalidade da alma. E o terceiro, a reencarnação. Eu vou mostrar cada um desses itens e tentar explicar como que o Espiritismo pode ajudar, né, nos cuidados mentais. Eu vou sublinhar bastante essa palavra, esse verbo, ajudar, contribuir. Não vou falar resolver, porque não é essa a pretensão do Espiritismo. E nós vamos ver também daqui a pouco o porquê que ele tem esse cuidado de não ter essa postura arrogante, muitas vezes pedante, de dizer que sozinho pode resolver transtornos mentais. Mas com certeza pode ajudar, com certeza contribui, se bem compreendido. Então, a gente começa com os atributos de Deus. Como que você saber as características, algumas das qualidades de Deus, fazem com que a gente consiga serenar os pensamentos, fazem com que a gente consiga, muitas vezes, evitar certos transtornos da mente. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre gosta de lembrar que o fato de você acreditar em Deus não necessariamente te leva a ter um equilíbrio mental. É claro que algumas religiões vendem essa ideia, mas já há uma série de pesquisas que mostram que, às vezes, a maneira que você acredita na sua religião, na sua crença em Deus, pode até piorar a sua sanidade mental, dependendo da forma que você encara essas coisas. Então, se a gente pega aquela imagem do velho barbudo sentado lá numa espécie de trono, pronto para castigar aqueles que, por algum motivo, transviarem do caminho. Esse ser que, dependendo do humor do dia, pode querer se vingar dos seus filhos. Esse ser que, muitas vezes, representa mais o mal do que muitos dos nossos problemas. Bom, se a gente acredita em Deus com essas características, acredito que seja bem mais difícil amenizar os problemas de saúde mental. Aliás, é muito provável, e repito, algumas pesquisas até mostram isso, que você crie, né, que você acelere alguns problemas dessa natureza. Então, não é essa a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é apresentar algumas características que são bem poucas, né? São muito bem trabalhadas pelos espíritos, mas são bem poucas porque eles reconhecem que ainda não é possível entender Deus, entender a natureza de Deus. Mas eu trouxe aqui algumas características para a gente ver o quanto pode pesar para o nosso equilíbrio mental. A primeira delas é a ideia de que Deus é soberanamente bom. E aí, sempre sublinhando esse advérbio, né, soberanamente, Kardec bate muito nessa tecla, porque se alguém é soberanamente bom, isso quer dizer que esse alguém tem essa característica no grau mais infinito possível. Não há nenhum resquíciozinho de maldade nesse ser. E os espíritos dizem, inclusive usando o bom senso, quando eles citam alguns exemplos, que Deus tem essa característica, a da soberana bondade. Ora, se Deus é soberanamente bom, portanto, não quer que nenhum dos seus filhos tenha qualquer tipo de mal, no entanto, algumas vezes o mal nos acomete. Algumas vezes nós nos sentimos com alguma situação, com algum problema que remete a essa ideia de maldade. Então, como é que fica essa história? O Espiritismo explica, né, que se alguma coisa nos acomete
e que nos faz sofrer, por exemplo, pode ser que a causa esteja nessa encarnação mesmo, ou se você procura e não acha nada que possa te ter causado isso, provavelmente está ligada a uma outra encarnação. Mas percebam, é você com você, não é Deus que vai fazer com que esse mal apareça porque ele está afim, né? Porque ele é um ser que acredita que você precisa do mal, né? Isso tem a ver com a nossa trajetória. Então, Deus é soberanamente bom. Essa é a primeira característica. Assim, Kardec diz, rapidamente, lá na Gênese, que algumas doutrinas, ele não cita nomes, mas algumas doutrinas que não colocam essa qualidade em Deus, fizeram dele, aspas para Kardec, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Isso está completamente longe da proposta espírita, né? Então, a gente já pode ir serenando a mente nesse sentido. Um ser que é soberanamente bom só pode querer o nosso bem. O segundo Deus é soberanamente justo. Tem muito a ver, aliás, com o primeiro, né? Até, inclusive, por causa do soberanamente de novo. Mais uma vez, se é soberanamente justo, não há nada nele que possa ter um pouquinho de injustiça, um pouquinho de parcialidade. Então, isso quer dizer que Deus criou todos os seus seres da mesma forma, todos os seus filhos da mesma maneira. Deus criou leis para todos. E Deus instituiu, destinou para todos nós a mesma coisa, que é a felicidade. Então, ele tem a suprema justiça. Ah, mas eu sofro uma injustiça. E aí, como é que fica a situação? Bom, se ele é soberanamente justo, é claro que não pode vir de Deus, né? Se existe, de fato, alguma injustiça que não dependa de você, pelas próprias características de Deus, é fácil a gente entender que isso não vai durar para sempre, né? E que isso existe por algum propósito. Então, mais uma característica que faz com que a gente saiba que Deus está olhando por nós, está ao nosso lado e é bom, é justo, é imutável. Ora, mas como é que a característica de ser imutável pode ajudar na saúde mental de alguém? Gente, uma das características mais associadas a problemas de ordem mental é justamente a falta de tranquilidade, a falta de segurança, a falta de serenidade, de confiança. Se você diz que um ser que é soberanamente bom, é soberanamente justo e nunca muda, isso dá para a gente uma confiança, uma segurança de que, por mais que nesse momento esteja acontecendo alguma coisa na minha vida que me tire o sossego, eu sei que o ser mais poderoso do universo, o ser que me criou e que destinou para mim uma situação, esse ser não muda nunca. Ele não chega hoje, faz leis de um modo X, amanhã mudou de humor, faz outras leis. As leis dele são sempre, são desde o início as mesmas. As nossas leis humanas mudam, mas ainda assim elas vão se tornando cada vez mais próximas, né, a essas leis divinas. A última característica que eu queria trazer sobre esse item é a ideia de onipotência. Deus é onipotente. Como que isso alivia determinados transtornos mentais? Por quê? Vamos combinar. Se a gente traz só isso, né? Deus é onipotente. Outras religiões também trouxeram. Onipotente de que forma? Que ser poderoso é esse? É o ser malévolo? É o ser vingativo? É o ser colérico? Bom, isso não ajuda em nada a saúde mental. Esse ser mais poderoso do universo é o mesmo que a gente está dizendo que tem a soberana bondade, a soberana justiça e nunca muda. Então, isso quer dizer que por mais que a dor que eu sinta agora, por mais que o problema que esteja me acometendo agora seja muito grande, muito poderoso, parece que não é possível de ser contornado, existe um ser que é muito mais forte do que ele. E esse ser que me criou, repito, é bondoso, é justo, é imutável. Então, isso, se bem compreendido, acalma, serena, tranquiliza a mente.
né? Bom, além disso tudo, e talvez mais importante até do que isso tudo, é uma outra característica, um outro tipo de sentimento que resume todos aqueles atributos e aí sim fazem com que a mente seja ainda mais tranquilizada das pessoas que têm algum tipo de desequilíbrio dessa ordem. E que característica é essa? Eu trouxe um relato que está contido nesse livro que eu li recentemente. É um livro que não é espírita, chamado Uma Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte, né? É o Dr. Eben Alexander que escreve esse relato. Ele, como diz o subtítulo, ele era um neurocirurgião que passou por uma experiência de quase morte. E nessa experiência, o livro é muito interessante, ele descobre, né, ele presencia várias coisas que os espíritos nos trouxeram desde o século XIX, sem falar em espiritismo, acho que ele nunca ouviu falar em espiritismo. Mas ele vai trazendo alguns conceitos que você fica feliz de saber, né, que você abraçou a doutrina espírita. Mas o que interessa para a gente hoje é algo que ele descobriu e que para ele fez toda a diferença, né? Para ele resume tudo aquilo que ele viveu. É como se, por mais emoções, sentimentos bons ele tenha vivido nessa EQM que ele vivenciou, essa descoberta que ele fez, que eu vou mostrar agora o relato, é que fez toda a diferença. Ele diz: se eu tivesse que reduzir toda essa mensagem em uma frase, ela seria: você é amado. E se tivesse que enxugar ainda mais para apenas uma palavra, ela seria simplesmente amor. Ele fala ao longo do livro que não consegue muito bem expressar para o leitor o amor que Deus sente por ele e por todos nós, e que ele sentiu isso, ele teve esse privilégio. Isso me remeteu muito aos próprios espíritos, que muitas vezes, na codificação, quando vão tentar explicar alguma palavra, amor, felicidade, eles dizem, não adianta a gente explicar muito, porque falta ainda um sentido. Vocês não entendem ainda completamente isso. E realmente fica uma coisa muito subjetiva. E é interessante que nesse relato ele fica o tempo todo dizendo: eu só estou aqui porque eu descobri que existe um ser que nos ama infinitamente. E para ele essa descoberta revolucionaria o mundo, né? Mas é o que ele falou: eu não consigo expressar direito, eu só sei que eu senti. Eu preciso dizer isso. E mais à frente ele vai dizer por que ele resolveu falar sobre essa experiência de quase morte, haja vista que ele era um neurocirurgião, um homem da ciência, ele sabia que ia ser ridicularizado, como foi, mas aí ele justifica por que ele decidiu falar sobre isso. Cada um de nós é profundamente conhecido e cuidado por um Criador que nos trata com um carinho muito além da nossa capacidade de compreensão. Esse conhecimento não pode mais ser mantido em segredo. Então, a ideia de que Deus nos ama, não importa se vão caçoar de mim, não importa se eu vou perder meus títulos, eu não vou deixar essa oportunidade passar, ele diz, né? E aí, como é que fica para a nossa palestra de hoje essa situação, esse exemplo que eu trouxe? Significa que aquele ser que a gente viu, que é bom, justo, imutável, onipotente, várias outras qualidades que eu não trouxe, esse mesmo ser nos ama em escala infinita, né? Nos ama muito acima de qualquer tipo de compreensão que a gente tenha de amor hoje. Isso, quando bem compreendido e quando sentido da maneira que a gente puder, também pode aliviar as nossas questões de ordem mental, né? Se a gente para refletir, se a gente para entender, é uma revolução que acontece na nossa vida, né? E o Espiritismo traz esses dados, traz essas revelações. Mas a gente não fica só nisso. Como eu disse para vocês, eu acredito que existam aí 3 grandes fatores que o Espiritismo nos ensina para aliviar a nossa saúde mental. Primeiro, os atributos de Deus. E o segundo está aí.
imortalidade da alma. Ora, como que você ter a consciência de que você vai continuar vivo depois da morte corporal pode aliviar esses problemas de saúde mental? Existe uma frase popular que diz: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? Às vezes, essas frases populares, elas dizem grandes verdades, né? Porque se fossem termos espíritas, a gente poderia dizer que não existe dor para sempre, as provas e expiações não são eternas, né? Então, quando a gente tem essa compreensão de que a vida continua depois que a gente morre, ou seja, as coisas não acabam quando a gente vem a falecer, ou algum dos nossos queridos vem a falecer, isso pode causar também uma revolução na nossa mente de aceitação, né? De compreensão, de que muitas vezes o problema que eu estou vivenciando hoje é apenas um estado perto de todas as coisas boas que eu ainda vou vivenciar. Porque se a nossa vida, perto das experiências que ainda vamos viver e de que já vivemos, também é um instante, também é um sopro, os problemas que fazem parte da vida são ainda mais um sopro, né? São ainda mais passageiros. E aí eu vou trazer alguns relatos, algumas passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 2, em que Kardec vai diferenciar dois pontos de vista, né? Inclusive, o título é O Ponto de Vista. Ele vai falar daqueles que têm o ponto de vista do morreu, acabou tudo, ponto de vista material, e aqueles que têm a fé do ponto de vista espiritual, de que as coisas continuam. E aí a gente vai ver qual dos dois alivia mais os problemas de saúde mental. Kardec diz: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então, Kardec começa dizendo que se você tem essa fé inabalável na vida futura, desde já você pode sentir essa diferença do ponto de vista, né? Trocando em miúdos, algo que, de um determinado ponto de vista, de um determinado modo de enxergar, você poderia considerar como sendo o maior dos seus problemas, como sendo a maior das dificuldades, intransponível, aquilo vai acabar com você se eu não resolver isso. Quando você enxerga, peraí, a vida continua, eu vou ter outras oportunidades. Isso aqui é só um desafio, é só uma dificuldade. Isso tende a causar uma mudança radical do ponto de vista. Ou seja, aquela sua mentalidade completamente voltada para aquela situação material acaba se expandindo um pouco mais, né? Você abre para alguns horizontes. Ele continua: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato, né? Então, já continuando esse mesmo esquema, quando a gente lembra, que a gente sabe, né? Quando a gente lembra que nós vamos ter muita coisa ainda para fazer depois que o nosso corpo se for, a gente lembra a brevidade desta vida, o estalo que é esta vida e o quanto de experiências, de coisas, de desafios mesmo, mas também de oportunidades nós vamos ter pela frente. E isso pode ter esse efeito de acalmar, de serenar a nossa consciência. Ele continua: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração,
devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso, né? Então, é aquela coisa, eu sei que está muito difícil, eu sei que a situação está inspirando uma série de desafios que eu não esperava que fosse passar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência de que minha vida não é só isso, de que existe muito mais coisa para eu fazer, de que existe aí um rol de situações que eu ainda tenho que vivenciar. E se eu passar bem por essa situação, isso vai ser bom para mim no futuro. Isso vai ser, vai me trazer, se bem suportada, se bem compreendida, vai me trazer a felicidade mais cedo, né? Porque eu sei que isso aqui é breve, como a vida também é, né? E isso encoraja, né? Isso faz com que a gente tenha um novo ponto de vista, como Kardec usa a expressão, um novo ponto de vista para os nossos problemas. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor, né? Então, ele continua com esse raciocínio e também usa essa expressão que eu acredito que tenha tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Ele vai usar calma de espírito. É claro que naquele tempo não havia ainda essa ideia de saúde mental como a gente conhece hoje, mas a gente poderia, de repente, traduzir essa calma de espírito que Kardec orienta e Kardec sugere para uma saúde mental equilibrada, né? E ele fala que essa calma de espírito, essa saúde mental para os nossos dias atuais, não é que daqui a 10 anos, daqui a 2 encarnações. Não, ele fala que se a gente compreende, lembra verdadeiramente que a nossa verdadeira vida não é aqui, que estamos aqui numa breve passagem, que as preocupações, as provas, as expiações fazem parte, né, da nossa trajetória, se a gente compreende isso, pode resultar uma calma de espírito que tira de todas aquelas preocupações muito do amargor, da angústia que a gente estava sentindo. Então, olha a capacidade da doutrina espírita quando vivenciada verdadeiramente, né? Olha como saber que a vida continua, que a gente vai ter muito ainda o que fazer, muitas experiências a passar, isso pode aliviar a nossa saúde mental. E isso, quando bem compreendido, também é revolucionário, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que eu sempre considero importante de falar em estudo, em palestra, seja o que for, que é o seguinte: não compreendamos isso como uma ode, né? Como um chamado para o sofrimento a qualquer custo, né? Como se, tomara que eu venha sofrer muito, que eu tenha cada vez mais dores, só essa aqui não basta, eu quero ter mais e mais e mais dores logo, para poder chegar à felicidade, né? Para poder resolver todos os meus problemas, ir para a verdadeira vida e acabou tudo. É preciso cuidado com essa postura que, além de tudo, a gente vai ver daqui a pouquinho, é até mentirosa, tá? É importante, e aí eu trouxe um exemplo que o próprio Kardec, nesse texto mesmo, traz, saber o seguinte: ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não a retire para se não picar, né? Então, é claro que se você tem a oportunidade de resolver algum problema, de sair de alguma dor sem revolta, sem rebeldia, aceitando, mas lutando contra ela, é claro que essa é a postura desejável. Não é esperar ou chamar a dor, né? O Espiritismo ele não faz apologia ao sofrimento. Se alguns autores fazem, isso não é Espiritismo, né? A codificação trazida por Kardec não traz esse elogio ao sofrimento a qualquer custo, a qualquer preço. Até porque os espíritos vão dizer que todos nós, sem exceção, procuramos instintivamente o bem-estar. Eu quero muito sofrimento, quero muito a dor. Não é isso que eles dizem. Eles dizem que todos nós, é instintivo, a gente procura o bem-estar. A gente quer ser feliz, isso é natural. Então, se a gente vê um problema, uma situação que a gente consegue resolver, resolvamos, claro.
né? A proposta aqui do ponto de vista que Kardec está trazendo é: se existe alguma dor que não dependa de você, alguma dor muito forte, muito pesada, aí lembrar da imortalidade da alma, lembrar da brevidade da vida, lembrar que aquela dor é passageira, aí sim, serenamente, porque é com ação, né? Não é você simplesmente aceitar cruzando os braços e que venha mais sofrimento. Não é essa postura passiva que o Espiritismo nos recomenda. Okay? Isso é bem importante a gente sempre lembrar. E a última dos itens, né, dos motivos que fazem com que a gente possa ver no Espiritismo essa âncora de salvação, no melhor sentido da palavra, é a reencarnação, né? Ou seja, a consciência de que, além de a vida continuar, como a gente viu há pouco, nós iremos viver novamente outras oportunidades, outras encarnações, né? E aí, a mesma pergunta que eu fiz para os outros slides. Como que a reencarnação, essa certeza, pode aliviar a nossa saúde mental, né? No seguinte aspecto, tem muita gente que percebe que não vai conseguir resolver algumas coisas nesta encarnação, né? Alguns desafios, alguns vícios, por mais que a gente tente, a gente esteja, isso é importante, a gente está no caminho de resolver alguns problemas, alguns desafios, mas eu sinto que, de repente, naquele aspecto, eu não vou conseguir ainda nessa encarnação. E aí? Né? Isso pode me angustiar, isso pode me criar uma ansiedade muito grande, isso pode criar um estresse, um trauma muito grande. Saber que eu não vou conseguir dar conta das coisas. E aí, o que acontece com a gente? Né? Qual é a solução para esse problema? Kardec perguntou isso de outra forma. Na questão 166, ele perguntou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? Então, você não conseguiu se tornar perfeito nessa encarnação. Você não conseguiu resolver todos os seus problemas. Como é que faz, então, para acabar, para continuar o desenvolvimento, já que você não conseguiu? E eles respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Sem desespero, sem ansiedade, sem medo, né? Se eu não conseguir resolver os meus problemas nessa encarnação, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou nascer de novo para tentar resolver. E se eu não conseguir, eu vou nascer de novo para tentar resolver. Essa é a beleza da justiça de Deus. Essa é a beleza da bondade de Deus. É evidente, é sempre importante ressaltar que a gente não está fazendo nenhum convite para cruzar os braços. Ah, vou resolver mesmo um dia, então pouco me importa se eu não conseguir resolver hoje. Não se trata disso, até porque, como eu falei há pouco, todos nós queremos a felicidade. A gente sabe que a felicidade só vai vir quando a gente conseguir se depurar. Então, poxa, o quanto antes a gente conseguir, melhor. Só que convenhamos que numa encarnação, 2, 3, 4, não dá, né? Sejamos honestos conosco. Então, eu estou tentando resolver o problema do ciúme, sei lá, né? Eu estou tentando, acho que já estou melhor, já estou conseguindo resolver algumas coisas, mas ainda sei que eu sou ciumento. E agora? Agora que numa próxima oportunidade, você vai continuar o trabalho contra o ciúme. E assim para todos os outros vícios, todos os outros desafios. E é assim que a gente vai caminhando. Então, a reencarnação, quando bem compreendida, ela pode também aliviar os nossos problemas de ordem mental, sabendo que não há pressa, né? Não temos que ter medo, não temos que ficar correndo contra o tempo, porque Deus vai nos dar múltiplas oportunidades de resolver. Ainda sobre isso, eu trouxe algumas falas dos próprios espíritos. Há uma pergunta feita por Kardec no Livro dos Espíritos, algumas perguntas depois daquela que a gente viu. Questão 171. Eu trouxe só alguns trechinhos. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém,
lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Simples assim, né? Todos temos a oportunidade. Não conseguimos, onde está a justiça de Deus? Atributo, que nós vimos há pouco. Onde está a justiça? E dá outra oportunidade. Ele não tem pressa. Não tem por que nós termos essa pressa toda que muitas vezes nos imobiliza, né? Nos tira o sono. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Eu quis trazer esse trecho porque é um outro aspecto da reencarnação, né? Tem pessoas que procuram se melhorar, detectam o erro, estão no trabalho, mas existe algum fator, não vamos entrar no mérito de qual, mas existe algum fator externo a você que te impede. Você está com a vontade, está com um bom ânimo, está agindo, mas existe alguma coisa ali que não te deixa caminhar. E aí Deus vai chegar e dizer, paciência, problema seu. Não conseguiu? Claro que não. Mais uma vez a característica, equidade, bondade de Deus, né? Sempre atrelado à reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações, né? Então, aí, eu nem precisava falar tudo isso que eu falei até agora, né? Esse trecho aí resume o porquê a reencarnação alivia as questões, os problemas de saúde mental que nós possamos ter, né? Ela é a única que se firma na ideia de justiça de Deus, de bondade, que mostra que todos vamos alcançar o mesmo lugar, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vamos para o mesmo lugar, a todos está destinada a felicidade. E para isso teremos oportunidades, provações, dificuldades, faz parte. Mas que, quando enfrentadas com coragem, com respeito por nós próprios, vão nos fazer crescer. E aí eu gostei dessa expressão que ele usou, porque tem muito a ver com o nosso tema, quando ele diz que a reencarnação é a única que pode firmar as nossas esperanças. Ora, as pessoas que têm essas dificuldades de ordem emocional e mental, o que mais precisam é ter um lugar para firmar as esperanças. E a reencarnação é um desses lugares. Lembrando, sei que todo mundo sabe, mas que não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Ela existe, é uma lei natural, existe sempre, sempre existiu, e foi explicada por diversas doutrinas, povos, e o Espiritismo deu uma explicação também racional a ela, né? Então, bom, ok, nós temos três grandes motivos para aliviar a nossa saúde mental segundo o Espiritismo, né, que eu apresentei para vocês. Atributos de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, quando unidos, bem compreendidos, vivenciados, eles nos ajudam. Existe uma outra parte na doutrina espírita, também no Evangelho, que um espírito vai apresentar uma mensagem chamada a melancolia, e que também tem muito a ver com diversas coisas que a gente vive nos dias de hoje. Ele vai tentar dar uma explicação do porquê, às vezes, do nada, surge na nossa vida uma apreensão, um sentimento de angústia, de medo. Às vezes, isso muitas pessoas relatam, você está tranquilo, está normal, teve uma noite de sono boa e acorda com um peso na consciência, com uma tristeza, e as pessoas à sua volta perguntam o que foi, você não sabe explicar, você só sabe sentir aquela angústia, aquela melancolia. Ele vai tentar explicar isso, e tem muito a ver com o que a gente está tratando hoje. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida?
é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, isso que a gente fala que veio do nada, tem uma explicação, né? A gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente lembra que tem um corpo, né? Isso não tem nem como esquecer. Mas a gente esquece que é um espírito, né? Que está momentaneamente preso nesse corpo. E esse espírito, quando vê as dificuldades que ainda vai ter de enfrentar, quando se percebe da grosseria ainda que é a matéria, né, da dificuldade de transpor essa matéria, que para ele é uma prisão, porque o espírito é livre. E aí ele está nessa prisão momentânea. E aí, muitas vezes, bate esse sentimento de lassidão, de abatimento, de tristeza. Não vem do nada, como a gente costuma dizer, né? Ela tem uma explicação. E é aquele sentimento que muitas vezes vem de um cansaço, às vezes até de esgotamento, né? É a lembrança que o espírito tem de que essa não é a verdadeira morada dele, né? De que existe ainda muita dificuldade para enfrentar e o corpo é uma barreira, né? Não coloquemos a matéria como algo, como muitas doutrinas fizeram, algo nojento, algo que, né, a gente tem que ter ojeriza, não é isso. Mas é uma barreira, é uma dificuldade. A gente tem essa informação o tempo todo. E aí, quando o espírito se reconhece, vê essa dificuldade, aí bate o desânimo, né? Aí bate a angústia, bate a melancolia. Mas o espírito não fica só em detectar o problema, ele também procura dar dicas, né? Tentar nos ajudar a resolver esses momentos de tristeza, de melancolia. Ele diz, crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Né? Então, o recado dele isso é normal, isso é natural, esses momentos de angústia, de melancolia acontecem mesmo. É normal porque todo mundo quer ser feliz, como eu já disse algumas vezes. Então, o espírito, quando percebe o grau de dificuldade que ele tem de enfrentar, estando ele, né, numa situação moral não muito superior, não muito boa ainda, bate esse desencanto. Né? Mas aí o recado dele não busca as coisas nesse mundo. Por quê? A gente sabe que quando a gente busca, né, nas questões materiais, pode haver um alívio instantâneo, não sejamos hipócritas. Claro que pode. Pode ter um momento de alegria, de euforia, só que dependendo do recurso que você utilizar, o depois vai ser pior do que o antes, né? Porque você viu que aquilo que você fez para tentar escapar dessa angústia, dessa melancolia, esse remédio, entre aspas, que você pegou em alguma coisa material, esse remédio tem prazo de validade. E aí depois bate aquela ressaca moral, aquela angústia, aquele sofrimento, tudo de novo que você estava vivendo. Né? Aquilo não te disse nada, na verdade. Aquilo foi um momento de alívio, mas depois voltou a tudo ser como era antes. Então, o conselho que ele dá não busca essa aspiração, essa libertação na matéria, porque isso vai ser uma grande mentira. Você não vai conseguir solucionar os seus problemas. E, por fim, ele diz, lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações,
Sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os, resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quem está falando isso para a gente é o Espírito François de Geneve, lá no Evangelho. É alguém que vivenciou isso que ele chama de degredo, provação. É alguém que sabe o que a gente está vivendo, passou por isso e agora vem dar o remédio. O remédio não é nenhuma solução mágica, não é nenhuma receita de bolo. É justamente tudo aquilo que a gente tem falado. A lembrança dos atributos de Deus, a lembrança da imortalidade da alma, a lembrança de que isso dura pouco, de que a gente vai ter outras oportunidades de resolver, de se tornar menos angustiado. Já podemos tentar agora, tendo essas certezas que a gente viu aqui na nossa cabeça, e isso vai nos deixar numa posição extremamente ou mais favorável do que a gente estava antes. Por isso ele fala, afrontar resolutos esses problemas, né? Eles duram pouco, eles são passageiros. Acreditemos nisso e passemos a viver assim, com essas lembranças que nos fazem ter uma saúde mental mais equilibrada. Só que nesses momentos finais eu queria só fazer uma observação que eu não poderia deixar passar. Quando a gente vê esse tipo de mensagem, é preciso ter algum cuidado. Por quê? Nós sabemos que existem pessoas que têm patologias muito sérias, né? Tem transtornos mentais em estado avançado, seja ele qual for, depressão, ansiedade, pânico, toque, seja lá o que for. Pessoas que, às vezes, estão acamadas, que não querem sair da situação em que se encontram, não conseguem sair sozinhas dessa situação. Não dá para a gente chegar para essas pessoas e dizer, afrontai os seus problemas resolutos. Isso é falta de caridade, até porque a gente sabe, hoje a ciência avançou muito e o espiritismo respeita, valoriza muito a ciência, de que muitas vezes existem questões ambientais, hereditárias, uma série de coisas que explicam essas patologias da mente. Então, não adianta a gente dizer, olha, afrontar esse problema resoluto, sai da cama. Né? A gente sabe que pessoas que têm esse tipo de transtorno precisam de ajuda psicológica, profissional, às vezes psiquiátrica. Então, não dá. A gente tem que tomar cuidado quando for aconselhar. Por isso que eu falei no início, o espiritismo, ele ajuda, ele contribui, ele não quer resolver. O espiritismo não tem essa postura arrogante. Kardec jamais falou isso, né? Agora, se bem compreendido tudo isso que a gente falou, quem sabe a gente possa ter um anteparo, né? A gente possa evitar que problemas mentais mais graves venham nos acontecer. Para finalizar, eu só quis trazer aqui uma lembrança muito rápida da importância também do autoconhecimento para uma saúde mental equilibrada, né? Isso eu digo que é lembrança porque todo mundo sabe disso. Tudo que a gente falou aqui são ajudas, são contribuições, mas a gente sabe que, no fim das contas, cada um vai saber os seus limites, as suas potencialidades, procurando se conhecer. Eu trouxe aqui algumas passagens do espírito Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, em que ela fala sobre essa relação, né, de se autoconhecer, da importância de se descobrir e da saúde mental. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Ela continua. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Então, ninguém tem dúvida, né? O grande desafio hoje é a gente se autoconhecer mesmo. Mas se conhecer não apenas sabendo o que a gente precisa, mas o que a gente pode fazer. Ah, porque o outro já conseguiu resolver o problema dele. Ok, ótimo. Você tem uma trajetória diferente. Você tem dificuldades diferentes. Então, não adianta fazer esse tipo de comparação. A gente tem que colocar o espelho
e procurar se conhecer para aí sim buscar melhoria, buscar correção, se for o caso, né? E aí ela vai dizer que quando a gente vai aprofundando essas descobertas íntimas, a gente acaba alterando a escala de valores. Ou seja, o que antes, muitas vezes, eu me sentia o pior dos homens por não conseguir fazer, hoje eu já entendo que tudo bem, faz parte da minha caminhada, um dia eu vou conseguir. Isso gera uma tranquilidade e uma autoconfiança. E, gente, vamos combinar, né? Nada melhor para uma saúde mental equilibrada do que ter tranquilidade e autoconfiança. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Por fim, agora sim, eu queria só lembrar vocês daquele recadinho, né, de Jesus, já que a gente começou com ele, vamos terminar com ele, que é sempre bom, né? Daquele recadinho que ele nos deu quando falou de vida em abundância. O que tem vida em abundância a ver com saúde mental? Lá em João ele disse, né, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer que hoje em dia não dá para a gente dizer que está vivendo tranquilamente, feliz, se não se preocupar com a nossa própria saúde mental, né? A gente vai estar mentindo para a gente mesmo. Então, ter vida em abundância para o ano de 2022 é saber que é preciso cuidar da saúde mental, é preciso reconhecer os limites, né? É preciso, por exemplo, lembrar de outra frase de Jesus que ele disse em Lucas, quando ele perguntou: se ainda não consegues fazer as coisas mínimas, por que estás ansiosos pelas outras? Ou seja, acalma, né? Perceba o quanto de coisas tem que caminhar, o que você já pode fazer, faça, mas sem querer ser o salvador da pátria, né? Lembrando sempre, e essa lembrança é essencial, das qualidades de Deus, de como Ele nos ama sem concessões. E foi por causa desse amor que Ele nos deu aí uma vida infinita e destinou para a gente, sem perguntar, destinou a felicidade para todos nós, né? Essa é uma lembrança que deve sempre serenar a nossa mente. Então, eu queria, mais uma vez, desejar a vocês um feliz 2022, com todas essas lembranças que a gente teve, desejar muita vida, né? Como Jesus fez, e gostaria de terminar, sei que já passou o tempo, mas com uma música que tem justamente esse título, Eu Te Desejo Vida. É curtinha, tem pouco mais de 2 minutos, para que a gente tenha essa certeza aí ao longo do ano de 2022. A lembrança do que Deus quer da gente, do que Jesus quer da gente e do que a gente deve querer de nós próprios. Já deixando um abraço a todos, agradecendo a oportunidade e desejando um feliz 2022. Deixa eu só colocar aqui. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia,
que a lua tão meiga venha te afagar e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.